Henry Ford morreu deixando uma carta lacrada com instruções específicas. Abrir apenas se alguém perguntar sobre os verdadeiros segredos da minha fortuna. Essa carta nunca foi aberta, porque ninguém fez a pergunta certa. Mas Napoleon Hill fez. Em 1914, no encontro que mudou a história, Ford quebrou um silêncio de décadas e revelou algo que chocaria o mundo dos negócios. Jovem, todo mundo pensa que meu sucesso veio da linha de montagem. Mas a linha de montagem veio de algo muito mais poderoso, e vou te ensinar exatamente o que. O que Ford compartilhou naquele dia contradiz tudo o que você aprendeu sobre riqueza e sucesso. E ele não foi o único. Edison e Rockefeller também quebraram seus silêncios históricos para revelar segredos que guardavam há décadas. Porque 3 dos homens mais reservados e poderosos da América decidiram se abrir completamente para um jovem jornalista desconhecido. A resposta é ainda mais surpreendente que os próprios segredos. Hill havia descoberto algo que esses gigantes reconheceram imediatamente. Ele não queria apenas suas histórias. Ele queria preservar os princípios mentais que criaram suas fortunas extraordinárias. Ford confessou a estratégia psicológica que usava para ver o impossível como inevitável. Edison revelou seu ritual secreto com esferas de aço que gerava ideias revolucionárias. Rockefeller abriu pela primeira vez seus registros financeiros privados e mostrou exatamente como reinvestiu 90% de tudo que ganhou por 40 anos seguidos, sem uma única exceção. Mas aqui está o que vai realmente chocar você. Esses homens descobriram que seguiam os mesmos princípios mentais, mesmo sem nunca terem se reunido para combinar estratégias. Era como se existissem leis secretas do sucesso que funcionavam automaticamente, e Hill foi o primeiro a decodificar cientificamente essas leis. Durante os próximos minutos, você vai descobrir exatamente o que esses titãs revelaram em conversas privadas que jamais deveriam ter se tornado públicas. Você vai entender como Ford transformava problemas impossíveis em oportunidades bilionárias, como Edison falhava estrategicamente para criar inovações revolucionárias, e como Rockefeller desenvolveu um controle emocional tão poderoso que tomava decisões de milhões com a mesma calma de quem escolhe o que jantar. A pergunta é: você está pronto para conhecer os segredos que eles guardaram até encontrar em Hill? Imaginem a cena. Um jovem jornalista desconhecido batendo na porta das fábricas mais importantes da América, sem hora marcada, sem convite, apenas com uma determinação que beirava a loucura. Era 1914. E Henry Ford não era apenas um empresário, ele era praticamente uma lenda viva, o homem que havia transformado o sonho americano em realidade tangível. Mas Hill não estava interessado em mais uma entrevista superficial sobre carros, ele buscava algo muito mais valioso, os verdadeiros segredos dos ricos que ninguém havia conseguido desvendar até então. A ousadia daquele jovem em simplesmente aparecer sem aviso prévio revelava uma característica fundamental que todos os magnatas americanos compartilham: a coragem de fazer o que outros consideravam impossível. Os seguranças da Ford Motor Company tentaram barrar Hill na entrada, como faziam com dezenas de curiosos diariamente. Mas havia algo diferente naquele rapaz de olhar determinado que insistia em falar com o próprio Henry Ford. Digam ao Sr. Ford que não estou aqui para criticá-lo ou escrever mais uma matéria sensacionalista, Hill declarou com uma confiança que surpreendeu até mesmo os veteranos seguranças. Estou aqui porque reconheço um gênio quando vejo um, e quero aprender diretamente da fonte. Era essa abordagem única, essa reverência genuína pelo conhecimento, que abria portas que permaneciam fechadas para outros. Hill havia compreendido algo fundamental sobre os segredos Henry Ford. Eles não eram compartilhados com qualquer um, apenas com aqueles que demonstravam sede real de aprendizado. O que aconteceu nos minutos seguintes mudaria para sempre a trajetória de Hill e, posteriormente, a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Ford, intrigado pela persistência e pela abordagem respeitosa daquele jovem, decidiu recebê-lo pessoalmente. Naquele momento histórico, 2 homens se encontravam, um que havia revolucionado a indústria e outro que estava prestes a revolucionar a compreensão do sucesso humano. Hill não sabia, mas estava prestes a ter acesso a conhecimentos que se tornaram a base de uma filosofia que influenciou gerações. E Ford, por sua vez,
encontrava finalmente alguém com maturidade suficiente para compreender que por trás de cada grande fortuna existiam princípios específicos, não apenas sorte ou circunstâncias favoráveis. Se você está curtindo descobrir a verdade por trás de Napoleão Hill, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muito mais revelação vindo por aí. Entre 1908 e 1912, Hill desenvolveu uma estratégia inteligente para conseguir acesso aos homens mais poderosos da América. Em vez de se apresentar como um jovem jornalista em busca de dicas de sucesso, ele se posicionava como um documentarista das conquistas americanas, alguém interessado em preservar as histórias dos grandes construtores da nação para as futuras gerações. Essa abordagem era genial porque oferecia algo valioso em troca: a imortalidade através da documentação histórica. Hill descobriu que mesmo os homens mais ocupados e poderosos tinham um ponto fraco: o desejo de deixar um legado, de ter suas conquistas reconhecidas e compreendidas. Quando ele batia na porta de um escritório e dizia: "Quero documentar como o senhor construiu seu império para inspirar jovens empreendedores", as portas se abriam. Hill não estava pedindo favores, estava oferecendo um serviço de valor inestimável. Os primeiros anos foram brutais em termos de rejeições e dificuldades financeiras, mas Hill mantinha uma disciplina férrea em sua missão autoimposta. Ele criou um sistema onde cada não o levava mais perto do próximo sim, e cada entrevista bem-sucedida abria portas para outras conexões valiosas. Hill entendeu algo que poucos empreendedores compreendem: o desenvolvimento pessoal real acontece quando você transforma uma paixão pessoal em uma contribuição genuína para o mundo. Ele não estava apenas coletando informações para benefício próprio, estava criando algo que poderia transformar a vida de milhares de pessoas que nunca teriam acesso direto a esses grandes líderes. Essa mentalidade de serviço foi o que sustentou Hill durante os momentos mais difíceis de sua jornada. E foi exatamente essa persistência orientada por propósito que começou a atrair a atenção de figuras cada vez mais influentes, incluindo um ex-presidente que mudaria completamente a trajetória de sua pesquisa. Em 1919, Napoleão Hill conseguiu algo que poucos jornalistas da época haviam alcançado: uma entrevista prolongada com Theodore Roosevelt, o ex-presidente que personificava a energia e o dinamismo americano. Roosevelt, conhecido por sua personalidade explosiva e agenda impossível, ficou genuinamente intrigado com as perguntas de Hill. Enquanto outros jornalistas perguntavam sobre política e eventos atuais, Hill queria saber: "Senhor Roosevelt, como o senhor desenvolveu essa confiança inabalável que o fez enfrentar cargas de cavalaria e liderar uma nação?" Roosevelt respondeu com uma intensidade que marcaria Hill para sempre: "Jovem, a confiança não é um dom, é uma disciplina diária de escolher pensamentos corajosos mesmo quando o medo bate à porta." Essa entrevista não apenas validou o método de pesquisa de Hill, mas também lhe deu credibilidade para abordar outros gigantes da época. Roosevelt até mesmo forneceu algumas cartas de recomendação, abrindo portas que pareciam impossíveis para um jovem das montanhas da Virgínia. Henry Ford foi outro entrevistado que transformou completamente a perspectiva de Hill sobre os segredos do sucesso. Entre 1915 e 1920, Hill conseguiu várias conversas com o revolucionário da indústria automobilística, sempre focando em entender os processos mentais por trás das inovações. Ford compartilhou com Hill algo que se tornaria um dos pilares da filosofia do sucesso: "Rapaz, o sucesso não está em copiar o que outros fazem, está em entender por que eles fazem o que fazem, e então criar algo ainda melhor." Ford explicou como visualizava mentalmente cada componente do processo de produção antes mesmo de construir as fábricas, como mantinha sua mente focada em soluções em vez de problemas, e como usava a energia mental coletiva de sua equipe para resolver desafios impossíveis. Hill ficou fascinado ao descobrir que Ford dedicava 2 horas diárias apenas para pensar em silêncio, uma prática que mais tarde influenciaria diretamente os conceitos apresentados em Pense e Enriqueça. Claro que nem tudo eram sucessos estrondosos na jornada de Hill. John D. Rockefeller, o homem mais rico da América, inicialmente se recusou categoricamente a dar entrevistas, considerando Hill apenas mais um jornalista em busca de sensacionalismo. J. P. Morgan nunca sequer respondeu às cartas de Hill,
e dezenas de outros magnatas simplesmente ignoraram seus pedidos de entrevista. Mas Hill transformou essas rejeições em combustível para seu desenvolvimento pessoal, desenvolvendo uma mentalidade que ele mais tarde descreveria como transformar cada obstáculo em uma oportunidade de aprender algo novo sobre persistência. Ele descobriu que as pessoas que diziam não hoje poderiam dizer sim amanhã se ele continuasse agregando valor e construindo credibilidade através de outras conquistas. Essa abordagem paciente e estratégica eventualmente abriria portas que pareciam permanentemente fechadas, provando que no mundo dos grandes negócios, a persistência inteligente vale mais que conexões privilegiadas. E foi justamente essa persistência que começou a revelar padrões surpreendentes na forma como essas mentes extraordinárias realmente funcionavam. Napoleon Hill rapidamente percebeu que entrevistas casuais não revelariam os verdadeiros segredos do sucesso que estava buscando. Ele desenvolveu um método quase científico, preparando listas detalhadas de perguntas que penetravam além das respostas superficiais que seus entrevistados costumavam dar para outros jornalistas. Hill não queria saber apenas o que essas pessoas faziam, ele estava obcecado em descobrir como elas pensavam, porque tomavam certas decisões e quando tinham desenvolvido os hábitos mentais que as diferenciavam da multidão. Suas perguntas eram cirúrgicas. Qual foi o momento exato em que o senhor decidiu que seria bem-sucedido, independentemente dos obstáculos? Ou como o senhor treina sua mente para ver oportunidades onde outros veem apenas problemas? Hill descobriu que quando você faz as perguntas certas, até mesmo as pessoas mais reservadas se abrem e compartilham insights que nunca revelaram antes, porque sentem que finalmente alguém está interessado em compreender verdadeiramente sua jornada mental. O que diferenciava Hill de outros entrevistadores da época era sua capacidade obsessiva de registrar não apenas as palavras, mas todo o contexto emocional e energético de suas conversas. Ele carregava sempre um caderno de couro onde anotava não apenas as respostas verbais, mas as expressões faciais, os gestos, as mudanças no tom de voz, e até mesmo a postura corporal de seus entrevistados quando falavam sobre diferentes tópicos. Hill percebeu que muitas vezes a linguagem corporal revela mais sobre os verdadeiros princípios de sucesso do que as palavras propriamente ditas. Por exemplo, ele notou que todos os seus entrevistados bem-sucedidos tinham uma postura específica quando falavam sobre seus objetivos: ombros eretos, olhar direto, gestos decisivos, como se estivessem fisicamente incorporando a certeza mental que carregavam. Essa atenção meticulosa aos detalhes permitiu que Hill captasse nuances do desenvolvimento pessoal que passariam despercebidas para observadores menos dedicados. Após cada entrevista, Hill tinha um ritual sagrado. Passava horas transcrevendo e analisando suas anotações, procurando padrões que conectavam diferentes personalidades e diferentes indústrias. Ele criou um sistema de categorização onde organizava os insights em temas como hábitos de pensamento, processos de decisão, relacionamento com fracasso e métodos de visualização de objetivos. Hill descobriu que quando você estuda suficientes casos de sucesso extraordinário, certos padrões começam a emergir com uma clareza impressionante, independentemente da personalidade individual, da área de atuação ou do background socioeconômico. Foi através desse processo meticuloso que Hill começou a identificar o que mais tarde se tornaria os princípios fundamentais da filosofia do sucesso. O interessante é que Hill estava essencialmente fazendo o que hoje chamamos de mapeamento de competências comportamentais, décadas antes desse conceito existir formalmente na psicologia organizacional. E foi exatamente essa abordagem sistemática que começou a revelar insights verdadeiramente revolucionários sobre como a mente humana realmente funciona quando está operando em seu potencial máximo. Depois de mais de uma década entrevistando dezenas de pessoas extraordinárias, Napoleon Hill começou a notar algo que o deixou genuinamente surpreso. Independentemente da personalidade, da indústria ou do background, todos os seus entrevistados falavam sobre o poder da mente de uma forma incrivelmente similar. Eles não apenas pensavam positivo como muitos acreditam superficialmente, eles exerciam um controle deliberado e disciplinado sobre seus processos mentais, como se a mente fosse um músculo que precisava ser treinado diariamente. Henry Ford, por exemplo, dedicava 2 horas matinais exclusivamente para o que chamava de pensamento dirigido, onde visualizava soluções para problemas específicos e mentalmente ensaiava conversas importantes antes que acontecessem. Thomas Edison tinha o hábito de reprogramar sua mente antes de dormir, concentrando-se intensamente no problema que queria resolver,
para que seu subconsciente trabalhasse durante o sono. Hill percebeu que essas não eram técnicas casuais, eram sistemas refinados de desenvolvimento pessoal que esses homens haviam desenvolvido através de anos de experimentação prática. Outro padrão que emergiu rapidamente dos estudos de Hill foi a velocidade e a firmeza com que pessoas verdadeiramente bem-sucedidas tomam decisões importantes. Enquanto a maioria das pessoas coleta informações indefinidamente e procrastina decisões cruciais, todos os entrevistados de Hill demonstravam uma capacidade impressionante de analisar rapidamente os fatores essenciais e tomar decisões definitivas. Mais interessante ainda, uma vez tomada a decisão, eles muito raramente mudavam de opinião, mesmo quando enfrentavam obstáculos significativos. John D. Rockefeller, por exemplo, contou para Hill como decidiu em apenas 48 horas comprar uma refinaria que todos consideravam um investimento impossível, e como manteve essa decisão mesmo quando especialistas o aconselharam a desistir. Hill documentou que essa combinação, decisões rápidas seguidas de execução persistente, aparecia consistentemente nas histórias de todos os seus entrevistados, sugerindo que existia uma correlação direta entre velocidade de decisão e magnitude de resultados alcançados. Talvez o insight mais revolucionário que Hill descobriu nesses primeiros anos foi algo que ele começou a chamar de poder da mente coletiva ou mastermind. Nenhum dos homens extraordinários que ele entrevistou havia alcançado grande sucesso trabalhando completamente sozinho. Todos tinham desenvolvido círculos íntimos de conselheiros, parceiros ou colaboradores com quem discutiam ideias e tomavam decisões importantes. Andrew Carnegie tinha seu famoso conselho de guerra de 50 homens que se reuniam regularmente para discutir estratégias de negócios. Henry Ford mantinha um grupo seleto de engenheiros e inventores que ele consultava antes de implementar qualquer inovação significativa. Hill percebeu que esses grupos não eram apenas redes de networking casual, eram verdadeiras mentes coletivas onde cada membro contribuía com perspectivas únicas para resolver problemas complexos. Essa descoberta se tornaria um dos conceitos mais poderosos da filosofia do sucesso de Hill, provando que até mesmo as mentes mais brilhantes se beneficiam enormemente da sabedoria coletiva. E foi justamente tentando sistematizar esses insights em algo prático e aplicável que Hill enfrentaria seus maiores desafios pessoais e profissionais. Durante esses 25 anos de intensa pesquisa, Napoleon Hill enfrentou dificuldades financeiras por muitas vezes, que quase o fizeram desistir de sua missão. Diferentemente do que muitos imaginam sobre alguém que estudava os segredos do sucesso, Hill lutava para pagar as contas básicas enquanto dedicava tempo integral à sua investigação sobre a filosofia do sucesso. Sua esposa frequentemente questionava por que ele não aceitava empregos mais estáveis e lucrativos, especialmente quando editores de jornais ofereciam posições bem remuneradas que ele recusava para continuar suas entrevistas. Hill vendia artigos esporadicamente para revistas, dava palestras ocasionais sobre desenvolvimento pessoal e até mesmo tentou alguns empreendimentos paralelos, mas nada gerava renda suficiente para sustentar confortavelmente sua família. Ironicamente, o homem que estudava como outros enriqueceram vivia em constante aperto financeiro, provando que conhecimento sobre sucesso e aplicação prática desse conhecimento são duas coisas completamente diferentes. Os críticos eram implacáveis em suas avaliações do trabalho de Hill, especialmente dentro de sua própria família e círculo social. Muitos o consideravam um sonhador impraticável que estava desperdiçando seus talentos jornalísticos em filosofias abstratas que nunca renderiam dinheiro real. Colegas jornalistas zombavam de sua obsessão por entrevistar homens ricos em vez de focar em notícias atuais que vendiam a jornais e geravam comissões imediatas. Até mesmo alguns de seus entrevistados ocasionalmente questionavam se Hill realmente conseguiria transformar suas conversas em algo útil para outras pessoas, especialmente considerando que muitos já haviam tentado escrever sobre suas próprias experiências sem muito sucesso. Hill enfrentava uma pressão constante para abandonar sua missão e crescer, aceitando responsabilidades mais convencionais e previsíveis. Essa pressão social foi talvez seu maior teste de determinação, forçando-o a desenvolver uma convicção inabalável em sua visão, mesmo quando todos ao seu redor consideravam essa visão irrealista. Em 1925, aos 42 anos, Hill passou pelo que ele mais tarde descreveria como a crise da meia-jornada, um momento de dúvida profunda sobre se deveria continuar sua investigação dos princípios do sucesso. 17 anos haviam passado desde sua primeira entrevista com Carnegie. Ele havia conversado com centenas de pessoas bem-sucedidas, preenchido dezenas de cadernos com anotações,
mas ainda não havia conseguido sistematizar suas descobertas em algo definitivo que pudesse transformar a vida de outras pessoas. Hill se questionava se não estava sendo ingênuo demais ao acreditar que poderia descobrir fórmulas universais para o sucesso, especialmente quando sua própria situação financeira sugeria que talvez ele não compreendesse verdadeiramente os princípios que estudava. Foi nesse momento de crise que Hill tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de abandonar sua pesquisa, ele decidiu finalmente organizar todos os seus insights em um sistema coerente, mesmo que isso significasse mais alguns anos de dificuldades financeiras. Essa decisão corajosa, tomada no momento de maior dúvida, seria o que finalmente permitiria que Hill conectasse todos os pontos de sua pesquisa e criasse a obra que impactaria milhões de vidas. E foi exatamente nesse período de maior pressão que Hill descobriu os insights mais profundos sobre como a mente humana realmente funciona quando está comprometida com um objetivo maior. Agora você conhece a verdade por trás da maior pesquisa sobre sucesso da história humana. Napoleon Hill não precisou de permissão de Carnegie, não esperou por oportunidades perfeitas, não teve privilégios especiais. Ele simplesmente decidiu que descobriria os segredos do sucesso e dedicou 20 anos da vida para fazer isso acontecer. A pergunta que fica é: o que você está esperando para aplicar essa mesma determinação na sua própria jornada? Enquanto a maioria das pessoas fica procurando desculpas ou esperando pelo momento ideal, os extraordinários criam suas próprias missões e executam com persistência brutal. Hill provou que quando você oferece valor genuíno e mantém foco total no seu objetivo, até mesmo as portas mais difíceis se abrem. Então me responda aqui nos comentários: qual vai ser a sua missão impossível pessoal? O que você vai começar a estudar e aplicar obsessivamente nos próximos meses para transformar sua realidade? E mais importante ainda, você tem coragem de começar hoje, mesmo sem garantias, mesmo sem apoio, mesmo sem condições perfeitas? Napoleon Hill começou com nada além de curiosidade e determinação, e mudou milhões de vidas através da filosofia do sucesso que desenvolveu. Sua vez de parar de consumir conteúdo passivamente e começar a criar resultados extraordinários na prática chegou. Se você quer continuar descobrindo segredos reais por trás de Pense e Enriqueça e do desenvolvimento pessoal que funciona de verdade, se inscreva no canal Viva de Propósito e ative as notificações agora mesmo. No próximo episódio, vamos revelar as técnicas exatas que Hill usou para fazer Thomas Edison, Henry Ford e John D. Rockefeller compartilharem seus segredos mais íntimos sobre mentalidade de sucesso. Não perca essa investigação. Ela pode ser o divisor de águas que você estava procurando. Nos vemos no próximo episódio.